estamos de volta e como diria aquela música tão simpática, especialmente entre os palhaços, eu, palhaço que sou, gosto muito de lembrá-la, vai começar a brincadeira. Pois é, vai começar o segundo bloco da brincadeira divertida. É um jogo, uma competição em busca do saber. Na verdade, estamos aqui para contribuir para essas discussões tão importantes, a troca de informações. Nós temos dois convidados hoje especialíssimos, Leonardo Tadeu, representando a Mocidade Espírita Caminho da Luz, e a Daniele Denites, representando a Mocidade Henrique de Castro. No primeiro bloco, o placar terminou indicando a Daniele com 90 pontos e o Leonardo com 60 pontos, mas tudo pode mudar neste segundo bloco. E antes que o Leonardo escolha qual categoria ele quer para começar este segundo bloco, entre elas temos economia, emissora, eleições, o especial, que nós só revelamos qual é o tema quando é escolhido, e espiritismo. Quero falar de uma passagem bem curta. Certa vez, Madre Teresa de Calcutá estava cuidando de uma série de pessoas, entre elas muitas pessoas que tinham hanseníase, e ela fazia lá a limpeza daquelas pessoas e uma jornalista acompanhava aquele trabalho todo. A jornalista, uma jovem, chegou a Madre Teresa e disse: Madre, eu não faria o trabalho que a senhora está fazendo por nenhum dinheiro no mundo. Ao que Madre Teresa olhou para ela e com aquela sutileza respondeu: nem eu, minha filha. Pois é, grande Madre Teresa também. Agora com o senhor Leonardo, qual categoria e pontos você escolhe? Espiritismo 40. Espiritismo 40 pontos, nível 2, então vamos lá. A espécie humana começou por um só homem? Essa é a pergunta. Alternativa A, sim, de acordo com a Bíblia, Adão foi o primeiro homem na Terra. B, não, Adão não foi o primeiro e nem o único homem a povoar a Terra. C, sim, depois que a Terra foi desabitada pelos espíritos. Ou D, não, Adão teve que permanecer sozinho por um tempo devido à sua missão. Vou de resposta B. B? Isso. B de bola? Isso. Então, segundo o nosso amigo Leonardo, a espécie humana não começou por um só homem. Adão não foi o primeiro nem o único homem a povoar a Terra. Dessa forma, ele soma mais 40 pontos, porque a resposta está correta. Leonardo chega a 100 pontos. Ultrapassando pela primeira vez no nosso e-game dessa edição, a Daniele, que permanece com 90 pontos, mas o jogo tá parelho. Tá parelho e é a Dani que escolhe a categoria agora. Espiritismo 60. Espiritismo 60 pontos, ela quer voltar à liderança desta edição do e-game. A pergunta para você, Dani, muita atenção. Em que ano foi lançada a obra Gênese, de Allan Kardec? Alternativa A, 1855. B, 1858. C, 1865 ou D, 1868? 5 segundos, Dani. 68. 1868? Sim. Pois é, essas datas sempre confundem os nossos participantes. Sempre, mas quase sempre, porque dessa vez a Daniele acertou. Sim, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, foi escrita por Kardec exatamente em 1868, mais 60 pontos para a Daniele, que vai a 150 pontos. Ela retoma a liderança do e-game desta edição e meu amigo Leonardo fica com 100 pontos. E é ele quem escolhe a categoria. Eu vou de especial 20. Eu te proponho na madrugada. Já sabe qual é o especial dessa vez, meu amigo Leonardo? Desconfio. Você desconfia? Minha imitação foi tão ruim assim. Desconfio. Caramba. Essa minha imitação, na verdade, foi para falar. Então, 60 pontos você quer, Leonardo? 20. 20 pontos. Opa, foi menos arisco do que eu imaginei. Eu tenho uma consideração sobre o tema do nosso especial. Ele é um homem que, poxa vida, né? Já ganhou tanto dinheiro, mas precisa ser tão pão duro assim, Leonardo. Ele fala naquela música, amanhã de manhã, vou pedir um café para nós dois. Ele tá falando que vai dividir o cafezinho, rapaz. Roberto Carlos é o nosso especial, grande Roberto Carlos, jogador do Corinthians também, né? 20 pontos, a pergunta é: de que importante movimento musical da história do Brasil Roberto Carlos, o cantor, obviamente, participou? Alternativa A, Bossa Nova. B, Tropicalismo. C, Jovem Guarda. Ou D, MPB. Jovem Guarda, letra C. Jovem Guarda, letra C. Olha, você acertou, Leonardo. Tá certa a resposta. Mais 20 pontos para você. Você foi a 120 e Daniele tá com 150. Mas eu vou pedir uma gentileza. Você vai cantar um trecho de alguma música do Roberto. Putz, cara, sou péssimo cantando, fica pra próxima. Ah, mas nem um trechinho, meu amigo. Não. Nem um amanhã de manhã. Não, melhor assim. E Dani, você arrisca um trechinho? Não, eu faço dueto com o Del aí. Um dueto Dá em silêncio, certo. né? Então tá bom.
O primeiro dueto em silêncio da televisão brasileira. Sendo assim, o apresentador, com cara de tacho, vai perguntar para Dani qual é a categoria que ela escolhe. Economia 20. Economia 20 pontos para a seguinte pergunta. O que é a reforma tributária, Daniele? Alternativa A, reforma no sistema de empréstimos bancários. B, reforma no sistema de impostos. C, reforma no sistema de bolsas de valores. Ou D, reforma no sistema de financiamento. Impostos? Alternativa B, reforma no sistema de impostos? Acho que sim. Você escolheu de forma exata. Mais 20 pontos para a Daniele, que vai a 170 pontos. Leonardo permanece com 120. Por falar nesse assunto impostos, eu sempre me lembro, na verdade, a árvore tradicional do Brasil, o símbolo é o pau-brasil. Mas há muito tempo eu penso que deveria ser o IP, não é verdade? Os IPTU, IPVA, IPI, um monte de IP por aí, para falar de impostos. Ou assunto triste, né? Mas vamos para frente, Leonardo, com você, categoria e pontos. Eu vou de eleições 40. Sair de impostos e ir para eleições. Tem tudo a ver. Vamos lá então, ó. 40 pontos. Quando começou o plano de obras públicas e a construção de Brasília? Alternativa A, no governo Juscelino Kubitschek, em 1956. B, no governo Juscelino Kubitschek, mais em 1958. No governo Juscelino Kubitschek, em 1962. Ou no governo de Juscelino Kubitschek, em 1965. Eu vou de Juscelino Kubitschek 58. Em 58? Isso. Olha só, meu amigo Leonardo, embora trabalhe com automóveis e deveria saber tudo de Brasília, ele respondeu de forma errada. Não foi em 1958, meu amigo. E você, Daniele? 65? Em 65? Bom, você Também respondeu não. de forma errada também. Não foi, na verdade foi em 1956. A lei número 2874 autorizava o Executivo Federal a iniciar as obras na futura capital, Brasília. Agora quem pergunta, quem escolhe é Daniele, escolhendo categoria e pontos. Espiritismo 80. Espiritismo 80 pontos, que traz essa seguinte pergunta. Atenção, o homem desfruta do livre-arbítrio desde que nasce? Alternativa A, sim, embora criança o espírito é consciente dos atos. B, não. O livre-arbítrio é sempre responsabilidade dos pais. C, nos primeiros instantes de vida, a liberdade é quase nula e aí se desenvolve. D, o espírito nos primeiros instantes já se torna responsável pelo seu desenvolvimento. C. C, nos primeiros instantes de vida, a liberdade é quase nula e se desenvolve. Dessa forma, a minha amiga Daniele responde de forma exata e soma mais 80 pontos. Chegando a 250 pontos aqui no E-Game. Meu amigo Leonardo está com 120, mas o jogo está completamente aberto ainda, que inclusive é o Léo que escolhe a categoria e pontos. Vou de Espiritismo 100. Espiritismo 100 pontos, o Leonardo está querendo, em uma única pergunta, chegar muito próximo da Daniele e ele vai ter que responder a seguinte questão. O espírito sabe com antecedência o gênero de morte que irá sofrer? Alternativa A. Sabe desde a encarnação e procura se comportar para ganhar longevidade. B. Sabe o gênero de vida escolhido e as lutas que terá que sustentar. C. Não sabe, pois a sua morte dependerá da evolução da missão por ele recebida. Ou D. Não sabe, a morte dependerá das consequências de suas ações em vida. Vou de letra D. D de dado? Isso. Letra D de dado, dessa forma, os 100 pontos não vão neste momento para o Leonardo, porque não é a letra D. Daniele, você vai responder? Repete para mim, por favor. Repito. A pergunta é, o espírito sabe com antecedência o gênero de morte que irá sofrer? A. Sabe desde a encarnação e procura se comportar para ganhar longevidade. B. Sabe o gênero de vida escolhido e as lutas que terá que sustentar. Ou C. Não sabe, pois a sua morte dependerá da evolução da missão por ele recebida. B de bola. B de bola. Dessa forma, escolhendo a letra B, a Daniele acerta. Ela soma mais 100 pontos, chegando a 350 pontos, deixando, por enquanto, o Leonardo com 120 pontos. E quem escolhe nesse momento é Daniele. Daniele mandando bem, hein, Leonardo? Opa, Vamos ficar atentos aí, porque as mulheres estão chegando cada vez mais para o posto que elas precisam chegar. Eu sempre digo que as mulheres precisam ficar no controle de tudo. Mulher sabe cuidar, nós homens sabemos fazer. Junto com as mulheres, claro, né? Você, Daniele? Economia 40.
Economia, 40 pontos. Isso. A pergunta é: qual é o índice de reajuste dos contratos de aluguel residencial? Alternativa A, IPC, B, IGPM, C, IPCA ou D, IRSA, ou IRCA, melhor dizendo. Repete pra mim. Claro. A pergunta também? Por favor. Vamos lá. Qual é o índice de reajuste dos contratos de aluguel residencial? A, IPC, B, IGPM, C, IPCA, D, IRCA. Vou na última. IRCA? Essa última, essa coisa aí que isso você daí. falou. Né? Você foi pro lugar errado, Dani. Não é o IRCA. E você, Leonardo? IGM? IGM não tem. Eu tenho IPC, IGPM ou IPCA. IGPM, quer dizer. IGPM, letra Isso. B, é essa que você escolhe? Isso. E você escolhe de forma exata. Pontos para meu amigo Leonardo, Opa. que vai a 160, enquanto o Daniele permanece com seus 350. E depois da nossa economista escolher, é a vez do Leonardo. Eu vou de eleições 100. Eleições, 100 pontos. A pergunta é a seguinte: desde o início da política no Brasil, quantas fases partidárias existiram na história do país? Olha só essa pergunta aqui, hein, Leonardo? Atenção. Quantas fases partidárias existiram na história do país desde o início da sua política? A, 7. B, 17. C, 27. Ou D, 37. Eu vou de letra A, 7. 7? Isso. Não, eu tenho que perguntar agora, Leonardo. Você sabia ou você chutou, Leonardo? Desconfiava mais ou menos, mas não tive tempo de calcular. Ou é uma tradução para dizer que eu chutei, né? Desconfiava levemente, né, Leonardo? Mas você acertou, meu jovem, isso que importa. Você foi a 260 pontos. Daniele permanece com 350. Só explicando aqui, corroborando com a resposta precisa de Leonardo, a primeira fase é a monárquica, em 1837. Depois vem a Primeira República, a Segunda República, a Terceira República, a fase do bipartidarismo ou golpe militar, a fase da reforma política e a sétima e última fase é a atual, com início em 1985, a partir da emenda constitucional, né, que depois veio a ser a emenda das diretas já. Então, parabéns para você, meu amigo Leonardo. O placar indica Daniele 350, Leonardo 260 nessa edição do E-Game, que é o primeiro game espiritualista da televisão brasileira. É com você, Dani, para escolher a categoria. Espiritismo 20. Espiritismo, 20 pontos. Vamos lá. Qual é a energia emanante do espírito? Alternativa A, força física. B, o sentimento. C, a oração. Ou D, o pensamento. Pensamento. Alternativa D, e ela responde a última pergunta deste bloco de forma exata. A energia emanante do espírito é o pensamento como fonte plasmadora de ideias. É capaz de agregar elementos do fluido cósmico, construindo um material idealizado que constrói o ambiente espiritual em torno de nós. Dessa forma, Daniele foi a 370 e Leonardo 260. Quero agradecer muito ao meu ponto eletrônico que fica aqui me falando todo o placar, é por isso que eu sei quanto é que tá, viu, gente? Então nós vamos encerrar mais esse bloco aqui do E-Game. Lembrando que você deve participar com a gente, manda um e-mail, egame@tvmundomaior.com.br. Você não saia daí, porque no terceiro bloco é o momento fundamental do programa para sua sequência. Eu tenho certeza que será muito emocionante. Vamos aprender muito juntos. A gente já volta.